Pessoal, quem está com a câmera ligada, desliga, por favor. Eu peço para desligar porque ela fica aparecendo aqui na minha tela e acaba atrapalhando o slide, tá bem? Eu agradeço quem desligou. Me desculpe, professor, mas deu um probleminha aqui, tá? Me desculpe. Professor, tem gente pedindo para entrar, para você aceitar. Deixa eu Claudete veio aqui, mas o nome dele eu não lembro de ter aparecido aqui não, porque as pessoas que vão pedindo tá aqui, ó. Até agora não tem mais ninguém aqui para liberar que não aparece aqui, ó. Hello. Pessoal, vamos iniciar agora. Como eu falei para vocês, esse conteúdo ele é um conteúdo novo, tá bem? E lembrando que lá no final tem a proposta de atividade para vocês realizarem. Lá no final eu explico, tá bem? Veja, ainda tem algumas pessoas utilizando o recurso de riscar a tela, mais uma vez. Por gentileza, parar com isso, tá bem? Então, veja, agora nós vamos falar sobre aspectos gerais da população, tá bem? Seguindo adiante, quando a gente estava falando sobre o território brasileiro, na aula anterior, nós vimos que o Brasil existe uma grande diversidade em clima, vegetação, unidades do relevo, estrutura geológica, e não podia ser diferente com a nossa população, tá bem? Tendo em vista que nós fomos colonizados por portugueses, mas nós já tínhamos aqui a presença de indígenas, depois foram tragos escravos da África, tá bem? E já no finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente teve uma grande chegada de povos europeus aqui no nosso território, que eles vieram principalmente para trabalhar nas fazendas de café lá na região sudeste do Brasil. Por exemplo, na região sul do Brasil, hoje você encontra muitos alemães, japoneses, eslavos, russos, italianos, tá bem? Existem muitas colônias desses povos lá na região sul do Brasil, tá bem? Então, essa grande oxigenação, essa grande mistura de nossa população que temos hoje, ela é consequência de quê? Dos indígenas que aqui já habitavam quando os portugueses aqui chegaram, dos escravos que foram escravizados e trazidos, africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil para o trabalho nas lavouras e na mineração e em outras atividades econômicas. E a gente teve também os imigrantes. A princípio foram os portugueses, mas como eu falei anteriormente, ali no final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter uma grande chegada em massa principalmente italianos, repetindo, mas também vai vir alemães, russos, eslavos, japoneses, tá bem? E hoje, principalmente na região sul do Brasil, a gente tem grandes colônias desses povos lá, tá bem? E a chegada desses povos aqui no Brasil, elas vão contribuir bastante para a nossa diversidade cultural. Por exemplo, qual foi a contribuição que os africanos
tiveram na composição da nossa cultura. Por exemplo, se a gente analisar algumas religiões, né, a gente vai ter o candomblé, a gente tem o Ubanda. Se a gente analisar, por exemplo, as comidas típicas dos africanos, por exemplo, a gente vai encontrar lá na Bahia o acarajé, por exemplo, é uma comida típica desse Professor, que eles trouxeram. Sim, Vinícius? a capoeira também é um exemplo de cultura assim? Exatamente, a capoeira. Então, eles vão ter uma grande contribuição também no esporte. Lembrando que eles vão ter uma grande contribuição também na música. Por exemplo, o samba, tá bom? Tá bem? O samba, ele tem uma influência muito significativa dos povos africanos, tá bem? E quando a gente fala sobre os imigrantes, por exemplo, os portugueses, eslavos, russos, italianos, alemães, japoneses, eles também vão contribuir de forma significativa para a nossa diversidade cultural. Por exemplo, se você for na região sul do Brasil, que é onde você vai encontrar mais alemães, italianos, japoneses, a arquitetura, ou seja, as casas, os prédios, essas colônias desses povos, você vai perceber que ela tem uma arquitetura diferente da nossa arquitetura, tá bem? Então, a contribuição desses imigrantes para a nossa cultura, ela é muito significativa, tá bem? Lembrando que eles vão contribuir não só na arquitetura, mas também, por exemplo, na nossa culinária. É isso, uma vez que hoje a gente encontra restaurantes, por exemplo, japoneses, dentre outros, tá bem? Para a gente continuando, deixa eu adiantar aqui. Por exemplo, quando a gente analisa aqui esse gráficozinho, tá bem? Ô, professor, Sim. tem gente querendo entrar. Apareceu aqui na minha tela e eu acabei de habilitar aqui algumas pessoas. Eu acho que as pessoas devem ter. Porque quando alguém pede para entrar, aparece aqui na minha tela. Eu acabei de habilitar algumas pessoas, dentre elas deve estar essa que vocês estão falando, tá bem? Se não foi ela, você volta a me comunicar, ok? Quando a gente analisa esse mapa aqui, ó, por exemplo, Brasil, 2 pontos, distribuição da população por cor ou raça. Se a gente observar aqui essa legendazinha aqui, ó, o que é que a gente vai observar? A população branca, de pele mais clara, está com esse azul aqui mais clarinho aqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, esses gráficos aqui, ó, a gente vai perceber que essa população de pele mais clara, ela vai estar onde? Principalmente na região sul e sudeste do Brasil. E isso é uma contribuição muito significativa, principalmente desses imigrantes que vieram da Europa para residir no nosso território. Lembrando que eles vieram, a princípio, para trabalhar em fazendas de café e em outras atividades, e foram fixando residência. Com isso, eles foram contribuindo, mais uma vez, de forma significativa para a nossa cultura. Tá bem? E também contribuíram com o quê? Com a miscigenação da nossa população. Mais uma vez, se a gente observar aqui, ó, a região sul e sudeste, São Paulo, principalmente São Paulo aqui, ó, por exemplo, a gente vai ver que a população predominante aqui é o quê? A população de pele mais clara. Quando a gente vem aqui, que olha aqui, indígena aqui, ó, que vai estar esse laranja aqui, a gente vai perceber que essa população, onde é que a gente vai encontrar? Aqui na região norte do Brasil, principalmente aqui, ó, no Amazonas. Tá bem? Quando a gente analisa, por exemplo, a cor preta, onde é que a gente vai identificar? Por exemplo, se a gente vier aqui na Bahia, a gente vai perceber que é o estado brasileiro que compõe maior parte da população de pele mais escura. Tá bem? Se a gente analisar, por exemplo, essa área central aqui do Brasil, de repente alguém pode se perguntar, por que é que aqui a população de pele mais escura ela é menor? A gente deve lembrar que os africanos, quando para cá vieram, na forma de escravos,
eles vieram para onde? Eles vieram para trabalhar principalmente nas atividades econômicas localizadas aqui no litoral brasileiro, tá bem? Então, se eles se localizaram por aqui, posteriormente, depois veio a abolição da escravatura, alguns migraram para outras regiões, mas a maioria ficou onde? Ficou nessa região. Logo, essa região aqui, ó, que vai pegar, por exemplo, a região norte, centro-oeste do Brasil, e essa parte central, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma população de pele mais escura, menos significativa. Tá bem? E repetindo, quando a gente vai para a região sudeste e sul do Brasil, aí é que a gente Professor, uma grande parte da população é quem? Pessoas... professor, Sim, pode falar? professor, tem gente que não está conseguindo entrar. A Yasmin Vitória, ela não está conseguindo entrar. Ela falou que é como se fosse que a senha não existisse. Peça, por gentileza, peça para ela Liga pra ela, que tentar tem entrar letra no maiúscula segundo e link. minúscula na senha, não é tudo minúsculo, não. Oi, Igor, deixa o professor falar, por favor. Oi, Emily. Peça para ela clicar Oi. apenas no link. Pede pra ela fazer pelo link. Tá E entra de bom. uma vez só. É só clicar no link, tá bem? Tá, vou falar com ela. Ok. Continuando. Pessoal, lembrando que quem não conseguir ter acesso à aula agora, essa aula ainda está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada depois, tá bem? Seguindo adiante. Deixa eu admitir algumas pessoas aqui que pediram para entrar. Desliga o áudio. Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor. Oi? Bom, eu acho que as pessoas que conseguiram, que pediram permissão para entrar, eu acho que eu já pedi permissão. Vamos para o nosso slide. Pessoal, mais uma vez, por gentileza, quem está utilizando o recurso... Dá para vocês desligar o áudio? Dá pra vocês Quem está parar com de o áudio ligado, também. desliga o áudio. Por favor. Professor, Ô, Brasil. Para de riscar. Sim, quem Ô, Brasil. Sim? professor. Pessoal, só um minutinho, por favor. É porque tem alguém que pediu para tirar uma dúvida aqui. Eu peço para desligar o áudio. Desliga o áudio. Calma, bicho. Eu vou falar com o professor aqui rapidinho. Calma. Oxi. Pessoal, quem está com o Dá áudio, para parar com isso, por favor? por favor, pessoal. Isso é Ô, Brasil. Thales. Isso é Thales. Deixa eu ver aqui. Vitor, Ronaldo, está com o áudio ligado. Eu não, vi. Eu vou desligar. Ô, Brasil. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém com o áudio ligado. Então, que cara. Bom, eu acho que agora estão todos desligados. Quem foi que falou, professor? Pode ligar o áudio e pergunta, por favor. Fui eu, professor. Não sei se tem como desabilitar esse lápis não para os caras não ficarem desenhando. Veja, eu tentei desabilitar isso aqui, só que nessa minha tela aqui eu não consegui. Mas eu vou tentar nas próximas aulas realizar essa desabilitação para evitar isso. Tá. É 9h30 já. Pessoal, Professor, sim, não está aparecendo o senhor.
Aqui no celular. No E meu. já é 9h30. Aqui tava falando que a reunião acabava de 9h30. Ô, Igor, cala a boca. Se tu não quiser estudar, sai da sala, meu irmão. Ô. Apareceu, professor. Apareceu? Ok, porque eu liguei a tela. Eu liguei Obrigada. a câmera. Pessoal, o conteúdo que a gente estava vendo agora, eu já passei 2 slides. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Pessoal, alguma dúvida ou podemos continuar? Pode continuar, professor. Pode continuar. Vamos continuar. Pessoal, continuando. Quando a gente fala sobre movimentos migratórios, nós estamos falando de movimentos populacionais, tá bem? Por exemplo, como eu coloquei aqui, ó, quando as pessoas deixam o seu local de residência para fixar moradia em outra localidade, elas estão realizando migração ou movimento migratório, que é a mesma coisa. Lembrando que a migração, ela se dá de forma espontânea, tá bem? Se esse movimento populacional ele for forçado, a gente vai ver mais adiante, por exemplo, ocasionado por um desastre ambiental, por exemplo, um terremoto, ou uma guerra, por exemplo, essa migração ela é chamada de, esse movimento populacional, ele é chamado de refugiados, tá bem? Essas pessoas. Continuando aqui, esses movimentos populacionais, eles podem ser classificados de 2 tipos, tá bem? Pode existir um movimento migratório externo, ou seja, ocorre quando a população se desloca de um país para outro. Por exemplo, se alguém vai morar, sai do Brasil, vai morar, por exemplo, na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou qualquer país da Europa, e fixa residência lá. Então, isso é um movimento migratório externo. Agora, existe também o movimento migratório interno. Por exemplo, esse fluxo populacional ele vai existir dentro de um mesmo território. E dentro desse território, por exemplo, no Brasil, pode existir mais 2 movimentos populacionais. Por exemplo, como eu coloquei aqui, a migração interna ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país, ou seja, de uma região para outra. Ele é chamado de interregional. Agora, quando ele é dentro de uma mesma região, aí ele vai ser chamado de quê? De intrarregional. Então, repetindo, a gente pode ter fluxos populacionais, movimentos populacionais externos, quando esse movimento é ocasionado de um país para outro, e a gente vai ter o movimento também interno, quando ele é ocasionado, ocorrido, dentro do mesmo território. Dentro do mesmo território, por exemplo, no Brasil, quando esse movimento ele é de uma região para outra região, ele é chamado de interregional. Agora, quando ele ocorre dentro da mesma região, aí ele vai ser chamado de intrarregional. Por exemplo, aqui no Nordeste. Então, quem se movimenta aqui dentro de uma mesma região, no Nordeste, é chamado de intrarregional. Agora, se você sair, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para o Norte ou para o Sul, aí vai ser o quê? Vai ser interregional, porque é de uma região para outra. Tá bem? Seguindo adiante. Como eu coloquei aqui, são diversos motivos que levam as pessoas a migrar. Por exemplo, dificuldades econômicas e a busca por oportunidade de trabalho. Lembra que lá no início eu falei que esse movimento populacional ele se dá de forma espontânea. Acredito eu que o principal motivo desses movimentos populacionais, eles são a busca de melhores condições de vida. Tá bem? Por exemplo, se você analisar
a nossa região, por exemplo, Santa Cruz, Toritama, vai ter o quê? Vai ter bastante pessoas que são de outras cidades. Então, se a gente se perguntar por que é que essas pessoas vieram para a nossa cidade? Elas vieram o quê? À procura de melhores condições de vida. À procura de quê? A princípio, de um emprego. A partir do momento que ela torna-se empregada, ela vai fixando residência. Tá bem? Outros motivos de imigração podem ser também guerras, perseguições políticas ou religiosas. Eu destaquei aqui guerra, por quê? Porque, por exemplo, existe hoje uma guerra civil na Síria. E no Brasil, existem muitas pessoas no nosso território que vieram de onde? Que vieram da Síria. Então, essas pessoas elas são consideradas como o quê? Como refugiados. Tá bem? Outros motivos, como eu já falei, pode ser desastres naturais, adversidades naturais, como secas prolongadas, enchentes e terremotos. Mais uma vez, migrante é aquela população que realiza esse movimento de forma espontânea. Agora, quem realiza esse movimento de forma forçada, a partir de um desastre natural, a partir de uma guerra, perseguição política ou até mesmo religiosa, ele passa a ser chamado como, na verdade, de refugiado. Tá bem? Seguindo adiante, deixa eu voltar aqui. Pessoal, a gente trabalhou mais um slide. Alguma dúvida? Por favor, quem tiver dúvida, liga o áudio e pergunta. Não, tranquilo, podemos seguir adiante? Não. Pode. Pode. Ok, então desligue o áudio de vocês para a gente continuar. Eu tava pedindo pra você aceitar ela. Gente, eu vou colocar. O que é que eu conheci de novo? Esse daqui, ó. Que eu não tinha, que é meu grampeador. Pessoal, continuando. Quando a gente fala sobre o papel das migrações externas, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, as migrações externas desempenham um importante papel na formação de nossa população. Pessoal, quem está com o áudio ligado, por favor, desligar. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, desativação dos participantes ao entrar. Mas eles conseguem ligar o áudio deles. No chat eu consegui desligar. Agora aqui o áudio. Não vai ter atividade pra fazer? Eu não estou Professor, saiu o compartilhamento. Isso, eu vou voltar agora. Ok? Ok. Dá para vocês desligar o áudio que está atrapalhando. Pessoal, mais uma vez, desliga o áudio, por favor. Gente, continuando. Como eu estava falando, as migrações externas desempenham importante papel na formação de nossa população. Muitos brasileiros têm antepassados. Essa tela fica aparecendo aqui no slide. Ela fica aparecendo no slide. Continuando. Muitos brasileiros têm antepassados que nasceram em outros países. Ou seja, quando a gente viu lá no início, falando sobre os migrantes, nós vimos que vieram várias pessoas de outros países para nosso território. Mas se a gente analisar hoje em dia, tem muitos brasileiros que também estão saindo para outros países. Mais adiante tem um gráficozinho que a gente vai entender melhor isso. Eu coloquei aqui. Os imigrantes influenciaram traços culturais da sociedade. Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor. Depois eu tenho que mexer na configuração. A partir do momento que eu inicio a aula, eles já era para entrar direto, já sei. Tem que mexer na configuração. Tem. Eu vou tirar essa dúvida com o Pablo. Eu acho que tem.
Pessoal, continuando. Os imigrantes influenciaram traços culturais da sociedade, contribuindo com a diversidade de nossa população. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, migrações externas no Brasil. Desde a independência do Brasil, em 1822, até meados do século XX, o país recebeu um grande número de imigrantes europeus e asiáticos. A gente já falou sobre isso, e eles estão localizados principalmente na região sul e sudeste do Brasil. Quando a gente vem para cá, migrações externas recentes, nos últimos anos, o país vem recebendo imigrantes de vários países, por exemplo, da Bolívia, da Colômbia, Argentina, do Haiti. Por exemplo, a gente pode destacar o Haiti aqui. Recentemente, alguns poucos anos atrás, não me recordo agora qual foi o ano, existiu lá um desastre natural. Então, isso fez com que esses haitianos, eles realizassem esse movimento populacional. E muitos deles vieram para o Brasil. Mas a gente também tem a chegada de nigerianos, como eu falei aqui, da Síria, entre outros, que buscam oportunidade em outro território. Tá bem? Seguindo adiante. Ainda sobre o papel das migrações externas, em contrapartida, muitos brasileiros também se tornaram emigrantes nas últimas décadas e mudaram-se para países como Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal, dentre outros. Então, mais uma vez, lá no final do século XIX e início do século XX, a gente teve uma grande chegada significativa de populações de outros países, tá bem? Mas, na atualidade, a gente tem o quê? A gente tem muitos brasileiros que estão saindo do nosso território e estão indo para onde? Estão indo para outros países. Por exemplo, quando a gente analisa aqui, ó, esse gráfico. Esse gráfico está mostrando aqui os Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha. Se a gente analisar aqui, ó, os Estados Unidos é o principal local de destino dos brasileiros. Também? Mas a gente tem a ida de brasileiros com um percentual bem significativo aqui também, ó, para o Paraguai, para o Japão, Reino Unido. Quando a gente analisa Portugal, Espanha e Alemanha, aí já vai ser com um percentual menor. Pessoal, mais uma vez, quem está utilizando o recurso de riscar a tela, vamos parar com isso? Pessoal, até aqui tranquilo, alguma dúvida? Tá tranquilo, tá tranquilo. Nenhuma dúvida. Não. Vinícius, tranquilo? Boa na lagoa. Alguma dúvida pode perguntar, viu? Ou a gente pode... Tranquilo. Podemos continuar? Pode. Tranquilo? Sim, professor. Pode, professor, pode. Ok, então, mais uma vez... Professor, Sim. o senhor poderia colocar novamente os gráficos? Os últimos gráficos Ô, agora. Bia, ele gravou a aula, ele vai colocar lá no grupo. Aí tu vê por lá pra não Tá bom, atrapalhar. mas eu retorno aqui o som. Tá bem? Mais uma vez, desligar os áudios. Professor. O professor, sua aula já está perto de acabar, né? Isso, daqui a pouquinho. Pessoal, desliga o áudio, por favor. Veja, As aulas de outras matérias depois dessa. o gráfico que você perguntou, acredito que seja esse gráfico aqui. Veja, esse gráfico aqui está aqui, ó, Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha. Os Estados Unidos, como você consegue perceber aqui, está Esse gráfico tem no livro. isso, exatamente, eu tirei de lá do livro. Esse gráfico aqui, ele está dizendo que o principal local de destino dos brasileiros, na atualidade, é para onde? É para os Estados Unidos, tá bem? Tendo em vista que os Estados Unidos, quando comparado, por exemplo, com Paraguai, Portugal e Espanha, ele é o quê? Ele é um país que oferece mais oportunidade. Ser um país bastante urbanizado, bastante industrializado e de ter o quê? De ter
uma das maiores economias do globo. Tá bem? Seguindo adiante. Obrigada, professor. Seguindo adiante. Como eu coloquei aqui, sobre migrações internas no Brasil, atualmente milhões de brasileiros vivem fora de seu estado ou município de nascimento, pois muitas migrações internas ocorreram no Brasil, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Então, veja só, essas migrações que a gente vai falar agora, migrações internas que ocorreram no Brasil, tá bem? Por exemplo, entre 1950 e 1990, nesse período, os principais deslocamentos se davam do Nordeste para o Sudeste. Lembrando que eu comentei na outra aula que durante 3 séculos, o Nordeste ele foi considerado como a região mais importante naquele momento. Só que na medida que a capital saiu de Salvador, foi para o Rio de Janeiro, lá na região Sudeste surgiram algumas atividades econômicas, por exemplo, a descoberta do ouro. Isso contribuiu com a ascensão, com o crescimento da região Sudeste e com o declínio da perca de prestígio da região Nordeste. Tá bem? Então, principalmente da década de 50 à década de 90, o principal movimento migratório dentro do nosso território vai ser nordestino para o Sudeste, ocasionado por aceleração da industrialização, isso na região Sudeste, porque a partir dos anos 50, ali anos 40 com o governo de Vargas, 50 com JK, a gente vai ter o quê? Uma aceleração do processo de industrialização, isso na região Sudeste. A gente vai ter a mecanização do campo, tá bem? Que isso vai fazer com que várias pessoas saiam da área rural e vá morar na cidade, e dificuldade de acesso. Pessoal, quem está com o áudio ligado, desligar, por favor. Muitas pessoas deixaram o campo e se mudaram para a cidade, em busca de emprego e melhores condições de vida. Ou seja, esse fluxo populacional do campo para a cidade, ele é denominado de êxodo rural. Tá bem? Lembrando que no momento que estava ocorrendo esse êxodo rural aqui, a gente tinha elementos na cidade que estavam atraindo essa população. Por exemplo, estava iniciando o processo de industrialização e a gente tinha elementos na área rural que estava, de certa forma, expulsando essa população. Por exemplo, a mecanização do campo, a dificuldade de acesso à propriedade da terra, tá bem? Dentre outros elementos. Pessoal, quem está usando o recurso de riscar a tela, vamos parar, por favor? Seguindo adiante. De 1990 aos dias atuais, a gente vai ter alguns movimentos populacionais, por exemplo, migrações sazonais. Tornaram-se mais frequentes as migrações sazonais. Primeiro, o que são migrações sazonais? São migrações temporárias, tá bem? Por exemplo, elas vão existir, por exemplo, aqui na região Nordeste, na época da safra da cana-de-açúcar, onde várias pessoas vão sair daqui do Agreste até a região da Zona da Mata, vão trabalhar durante 2, 3 meses no corte da cana. Depois, quando esse corte se encerrar, eles retornam até suas casas. Então, esse movimento populacional, ele chama-se de sazonal, movimento temporário. Tá bem? Outro movimento que a gente deve destacar é o movimento de retorno. A gente viu aqui que, a partir da década de 50 até mais ou menos a década de 90, o principal movimento, o principal fluxo migratório era nordestino para o Sudeste. A partir da década de 90, consequência da região Nordeste está passando por um processo de crescimento econômico, logo vai atrair várias pessoas. Então, várias pessoas que, durante a década de 50 a 90, migraram para o Sudeste, nesse momento agora eles estão o quê? Eles estão retornando para a região Nordeste. Então, esse fluxo migratório, a gente dá o nome de quê? Migração de retorno. Como eu coloquei aqui, ó, o fluxo de imigrantes proveniente do Nordeste em direção ao Sudeste se manteve, mas em número menor.
que nas décadas anteriores, por exemplo, nessas décadas aqui. Muitos nordestinos passaram a voltar ao seu estado de origem, caracterizando a migração de retorno. Tá bem? Seguindo adiante. Veja, quando a gente analisa esse mapa aqui, ó, que está aparecendo para vocês, vocês vão perceber a partir dessas setazinhas aqui, ó, os principais movimentos migratórios, tá bem? Então você vai perceber que essa relação, esse fluxo populacional, ele vai ser bastante intenso. Por exemplo, a gente pode destacar aqui, ó, da Bahia para São Paulo, por exemplo, aqui de Minas para São Paulo, por exemplo, de São Paulo em direção a Minas, de São Paulo também em direção à Bahia, tá bem? E esses movimentos populacionais aqui, como eu comentei anteriormente, eles vão se dar principalmente a partir do momento que o Nordeste ele entra em decadência, ele passa a perder prestígio e, de forma simultânea, o Sudeste está ganhando o quê? Está ganhando prestígio. A partir do quê? A partir da mudança da capital, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro, e a partir do surgimento de algumas atividades econômicas lá na região Sudeste. Então, isso faz com que a região Sudeste ela torne-se a principal região economicamente, industrialmente e politicamente do nosso território. E isso ocorre até os dias atuais. Tá bem? Seguindo adiante, como eu comentei lá no início para vocês, aqui tem essa proposta de atividade. Por favor, anotem aí. Parem de riscar. Proposta de atividade, página 370. Tá bem? Essa é para casa, professor. Oi? É para casa, Isso, Não, você Laura, realiza pra em fazer casa. agora. Já tá em casa, é para casa mesmo, né? Quando for na próxima aula, professor. pessoal, desliga o áudio, por favor. Quando for na próxima aula, na sala. Para de riscar. faz- Eu terei print. Quem quiser, eu vou mandar no grupo da escola. quando for na próxima aula, a gente faz a correção dessa atividade. Tá bem? Gente, Ô, eu vou- professor. Qual é a página, né, professor? Aí, página 370. aí Tá. deu para ver. Não entendi. O senhor traçou na Ai, eu Judeira pelada. Não é o Fiquem quietos, Seu por desgraça. favor. Dúvidas? Posso sair, professor? No WhatsApp. Deixa o professor falar. Que agonia. Para a aula agora do oitavo ano. Tá bem? Pessoal, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês hoje. Tá bem? E Igualmente. vocês estão lá no início. Quem não quiser estudar, deixa o professor falar. Tá bem? Ô, professor. Sim. Professor, eu não tô lhe escutando. Eu não tô lhe escutando. Você não é moca. Você tá assim, você não é moca. Porque tem muita gente Filho, ligado. não é enxerido, não. Cala a boca.